A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é a irmã Cíntia Carvalho. Antes de começar a relatar as visões que eu tive, quero fazer uma breve oração com os irmãos. Fechemos nossos olhos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos. Louvamos o teu exaltado nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por tudo que o Senhor nos proporciona, que o Senhor nos concede, não deixando nós confundidos, estando sempre, Deus, salvando o teu povo, dando livramento, vitória ao teu povo, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, nossas debilidades, nos purifica, nos limpa com o seu sangue. Pedimos também a tua direção nesta hora, que tu venhas alcançar os corações, dando entendimento e sabedoria através do seu Santo Espírito. Que não seja eu, Senhor, mas seja o teu Espírito Santo me guiando nesta hora, para relatar, Senhor, as visões que o Senhor me concedeu pela sua infinita misericórdia, Senhor. Louvamos e exaltamos o seu nome nesta hora, que assim seja para todo sempre. Amém. Bem, irmãos, eu quero aqui testificar a respeito das visões, como eu falei, no dia de hoje, que estou gravando, dia 24 de dezembro de 2021, nesta madrugada. Estou agora gravando pela manhã, às 7h16 da manhã. Primeiramente eu quero deixar aqui a palavra que o Senhor me deu em confirmação a respeito das visões que eu tive. Em 2 Reis, capítulo 11, todo o capítulo, mas eu vou ler alguns versículos para não ficar tão longo. O versículo 12 diz assim, de 2 Reis 11: Então ele tirou o filho do rei, lhe pôs a coroa, e lhe deu testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, e bateram as mãos, e disseram: Viva o rei! Versículo 17: E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões e os capitães e os da guarda e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor, o rei, e vieram pelo caminho da porta dos da guarda, à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou depois que mataram Atalia a espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Amém. Pois os irmãos leiam todo o capítulo de 2 Reis, capítulo 11, para entender melhor. Primeiramente, irmãos, foi uma batalha muito grande nesta madrugada para nós entrarmos em oração, através do canal do irmão André Coelho. Inúmeras pelejas mesmo, mas glória a Deus que nós, pelo Senhor, nós obtemos vitória. E a campanha é a campanha da Mistério de Deus Revelado, Mistério Oculto de Deus Revelado. E nós estamos no 5º dia, e de repente o Senhor me fez contemplar o inferno, né? Mas antes disso, antes de começar a oração, eu tenho o costume de sempre soltar os meus cabelos. Tenho um cabelo comprido e também tirar as sandálias dos meus pés. E no momento que eu tirei meus cabelos e comecei a orar, eu vi o meu cabelo como se fosse fios de ouro, todo o meu cabelo. Muito, muito lindo, muito brilhante. Ele realmente se tornou como um véu que me cobria. E em seguida,
Eu vi o inimigo falando assim, que ele não conseguiria me tocar, nem tocar os irmãos, mas ele tocaria nos nossos entes queridos. E então começou a oração, a batalha, e o Senhor queria que a gente orasse em línguas estranhas. Eu nunca orei em línguas. E eu creio que era até uma estratégia para que Satanás não viesse saber o que estava acontecendo. Ouvia nossas orações. E depois eu vi Satanás no inferno, muito feio, terrível. Ele estava ocupado nesse momento que eu comecei a contemplar a visão. Ele estava com um chifre muito grande, ele parecia realmente parecido com esses filmes de terror que se vê. Quando eu via na TV ainda, ele estava fazendo algo ali, tramando. Ele estava reunido com satanistas e maçons. E um dos maçons, ele tinha na mão uma maleta preta. Tinha algo naquela maleta que eu não sei. E nessa hora ele ficou muito furioso porque ele sentiu a presença e porque ele foi interrompido. E então eu também contemplei, eu não queria ter contemplado realmente isto, mas eu vi almas. É muito difícil falar, mas eu vou falar. Almas com o crânio sendo decepado, quebrado, aberto o crânio. E os seus corpos estavam todos em pedaços, assim, pedaços arrancados pelos demônios, como se eles fossem uma fera, né? Como se fossem umas presas e os demônios feras arrancando. Terrível, muito sangue, muito sangue. Foi uma parte apenas que eu vi, eu creio que o Senhor me poupou de ver o restante, porque realmente era para eu saber que eu estava vendo o inferno. E depois, no momento, eu vi já foi levado, eu creio que aos céus, esse momento foi aos céus, algo muito glorioso. E quando começou esta parte do rei que eu comecei a contemplar, eu comecei a falar em outras línguas que eu nunca falei. Uma língua muito diferente em outro idioma. E eu segurava com a minha mão de joelhos isso, estava segurando algo nas minhas duas mãos. E eu vi um rei muito bonito, jovem. E ele tinha uma autoridade muito grande, eu sentia muita autoridade, muito temor, muito poder no que ele falava. E justamente quando ele falava essa língua, eu falava também. E em todo o tempo da visão, eu falava a língua deste rei. E ele falava, eu não entendia o que ele falava, mas eu sentia assim que era um decreto. Tudo que ele falava era um decreto. Era um poder muito grande, muito grande. E ao lado dele tinha um outro rei mais velho, mas não era velho. Não via rugas no rosto dele, ele tinha um cabelo branco, barba branca. Muito belo, um rosto saudável, rosado. E ele estava ao lado deste rei. Mas só que este rei mais velho, eu comecei a chorar porque eu senti um poder muito grande. Ele tinha um poder maior do que esse rei. E este rei menor, mais novo, aliás,
Ele tinha um lado da mão, ele segurava um cetro do lado esquerdo e do lado direito, e do lado esquerdo ele segurava uma chave. E era justamente a forma que eu estava de joelhos, com as mãos abertas, como segurasse realmente estes dois objetos, este cetro e esta chave, que eram dourados. E a chave não era essas chaves que nós vemos, é uma chave antiga, um modelo antigo, mas muito grande. E de repente, à frente deste rei, abriu um pergaminho. Só que eu não via nada escrito, eu não conseguia enxergar nada, estava branco. E eu queria saber o que estava escrito e ele não parava de falar no idioma dele e eu falando em línguas também. Era a mesma língua que ele falava. Era muito poder, irmãos, o que ele falava, uma autoridade muito grande como ele falava. É assim, eu vou tentar explicar para os irmãos e eu espero que o Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo vai fazer com que os irmãos sintam esta autoridade que eu senti na fala dele. Era uma autoridade muito grande, muito grande. Algo que realmente tudo que ele falava eu não podia violar. E eu só ouvia uma frase que eu entendi, que dizia assim: as nações tremerão. As nações tremerão. E depois disto, eu via Satanás, de novo a minha visão voltava ao inferno e eu olhava Satanás olhando para cima do céu. Ele estava com a boca travada como uma amordaçada, ele queria falar e não podia falar. E ele não podia se mover. Eu creio que ele estava acorrentado. E ele olhava para o céu, presenciando, vendo tudo que estava passando ali na visão. Só que ele não tinha entendimento, ele só apenas olhava que estava acontecendo algo. Deus não fazia saber o que era. E eu sentia assim um poder muito grande. Ele realmente se tornou, o poder dele muito inferior, é muito inferior ao poder do nosso Deus. E também foi isto que eu creio que foi até foi essas visões que eu tive. E quando Deus me deu essa palavra de 2 Reis, capítulo 11, que fala do reinado de Joás, que era menino ainda quando se tornou rei, o povo, a igreja protegeu, né? A igreja não, o povo, né? O protegeu porque Atalia queria matar todo o reinado, toda a família real. Atalia perseguia, né? E ela até fala lá no capítulo que ela falou que é traição, foi uma traição que fizeram com ela e depois ela foi morta. E o que eu entendo com isto, que eu creio que é um novo reinado da igreja na terra, que o Senhor está dando com muito poder e muita ousadia. A chave simboliza que o nosso Senhor, a igreja, ela vai ter livre acesso às nações para que o Evangelho venha a ser pregado, para que o Senhor Jesus venha voltar. E o cetro, eu creio que é a autoridade, é a palavra de Deus que vai ser anunciada, o poder e o pergaminho, que ainda não sei, como eu não vi, que eu creio que serão realmente as coisas que serão reveladas mais para frente. Então essa foi a visão que eu tive no dia de hoje, dia 24 de dezembro. E o que a gente pensa, irmãos, a respeito do que
achamos que é suficiente para receber a presença de Deus, é muito pouco, é muito inferior diante do poder de Deus, do que Ele pede de nós. É uma renúncia. Ele pede mais intimidade, santidade. E outra palavra também, a segunda palavra que Ele me deu foi em Apocalipse 20, que diz assim, Apocalipse 20, Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. Aqui, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Aqui no versículo 4 diz assim, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Eu dou glória ao Senhor por esta palavra, que eu creio que é o novo reinado da igreja na terra, para que realmente venha a ser propagado em todas as nações a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. E a chave realmente é Deus que tem a chave de todas as nações, para que venha entrar as nações, alcançar as nações com o Evangelho, que todos realmente venham ouvir o Evangelho para que o arrebatamento aconteça, para que o Filho do Homem venha. E que nós possamos estar preparados, irmãos, usar da autoridade, revigorar na palavra de Deus. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos reinar com Cristo e não vamos passar pela morte. E ainda que venhamos passar pela morte, pela segunda morte, né? E ainda que a gente venha passar pela segunda morte, ou pela morte através do sofrimento, do Evangelho, nós estaremos reinando com o Senhor na glória. Então, o testemunho da visão que eu tive nesta madrugada. Prepare-se, irmãos, preparem-se. A igreja vai marchar com grande triunfo. Satanás, quando eu vi ele ali amordaçado, querendo falar, ele não conseguia. Com muita fúria nos olhos, pelo que ele estava vendo, porque a igreja vai se levantar. Ele não vai ter domínio, ele não vai ter poder quando a igreja estiver levantada, porque o Senhor está conosco. Ele mesmo reinará. Creio que o rei é o rei velho possa ser o Senhor Deus e o rei mais novo, o Senhor Jesus, ou a igreja. De fato, a igreja, Jesus vai reinar conosco, vai andar conosco nesta terra, com a igreja para propagar o Evangelho para este tempo do fim. Então, esta é a visão. Até aqui que o Senhor me permite. Eu dou graças a Deus, dou glórias ao Senhor, por Ele ter me permitido, pela sua infinita misericórdia, ter tido estas visões tão fortes, irmãos, tão fortes. Eu
Após que terminou a visão, eu continuei imóvel, com as minhas mãos segurando ainda, como se estivesse segurando a chave e o cetro. Senti muita fraqueza no meu corpo. E depois os meus irmãos do canal, eles intercederam por mim para retaliações malignas do inferno contra a minha vida. Mas o Senhor está comigo, o Senhor me guarda. E eu preciso me revestir cada vez mais com as armaduras de Deus em jejum. Irmãos, quem puder jejuar o dia inteiro, jejue. Quem jejue, mas jejue todos os dias. No período que você puder, vai jejuando. Vai se mortificando a sua carne, vai buscando a face de Deus, não se limite a nada, busque a face do Senhor 24 horas. Porque muitos não vão aguentar, eles não vão alcançar, não vão conseguir andar junto com a igreja se não estiverem revestidos. E também por conta da timidez, o Senhor me falou, muitos estão tímidos. É como os valentes ali, que só restaram 300 ali, os valentes de Gideão. Então não fique para trás. A igreja está marchando, ela vai marchar. Queira você estar junto com a igreja para marchar e anunciar o evangelho e pregar. Senão você vai ficar para trás. Por conta da sua timidez, por conta do seu sono da indolência. Busque ao Senhor com as suas míseras forças que ainda restam, mas busque, não cesse, pois o Senhor lhe dará graça, o Senhor vai revigorar as nossas forças, Ele vai dar, nós temos tudo, nós temos o Senhor Jesus, nós temos a palavra. Então esta é a palavra, esta é a visão, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém.